Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia do livro dos Números, capítulos 28, capítulo 29, capítulo 30 e capítulo 31. Vamos escutar e lermos juntos agora. Números 28. As ofertas diárias. O Senhor disse a Moisés: ordena o seguinte aos israelitas: cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifícios de agradável odor consumidos pelo fogo. Dir-lhes-ás: eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 tardes. Juntando, à guisa de oblação, 1/10 de efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Este é o holocausto perpétuo tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro. Oferecerás, entre as 2 tardes, o segundo cordeiro. As ofertas do sábado. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, com 2/10 de flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação e a libação. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo com a sua libação. As ofertas mensais. Nas neumênias oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Bem como, com cada touro, 3/10 de flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação. E com cada cordeiro, 1/10 de flor de farinha amassada com óleo. Este é um holocausto de suave odor consumido pelo fogo para o Senhor. As respectivas libações serão de meio hin de vinho por touro, 1/3 de hin por carneiro, e 1/4 de hin pelo cordeiro. Este será o holocausto da neumênia para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo e sua libação, oferecer-se-á ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. As ofertas da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nele obra alguma servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo, ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Com flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, para fazer expiação por vós. Tudo isso, vós o fareis sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo, de suave odor para o Senhor. Isso se fará além do holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda obra servil. As ofertas da festa das semanas. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo na vossa festa das semanas, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, para a expiação de vossos pecados. Isso, sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeito e acompanhados de suas libações. Números 29. As ofertas da festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques de trombetas.
Oferecereis, em holocausto de suave odor ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. Com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, para fazer a expiação por vós. Tudo isso, sem prejuízo do holocausto da neumênia e sua oblação, do holocausto perpétuo e sua oblação, e das libações que devem acompanhar regularmente esses sacrifícios. Estes serão sacrifícios pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. As ofertas do dia da expiação. No dia 10 desse 7º mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. Com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do sacrifício para as expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. As ofertas da festa dos tabernáculos. No dia 15 do 7º mês, tereis uma santa assembleia com a suspensão de toda obra servil, celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto, em sacrifício de agradável odor ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 por carneiro. E 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quarto dia oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quinto dia oferecereis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sexto dia oferecereis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sétimo dia oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação.
No 8º dia tereis uma solene assembleia e a cessação de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto, em sacrifício consumido pelo fogo, de suave odor ao Senhor, um touro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Com a oblação e as libações pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. Tais são os sacrifícios que oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, além de vossos votos e vossas ofertas espontâneas, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios pacíficos. Números 30. A regulamentação dos votos. Moisés referiu aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Se uma donzela, que se encontre ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez ou da obrigação que tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidos. Porém, se seu pai se opuser no dia em que ele tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos, e o Senhor o perdoará, porque seu pai se opôs. Se na ocasião de seu casamento ela estiver ligada por algum voto ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo, não diz nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Mas se o marido, no dia em que disso tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto e o compromisso tomados inconsideradamente, e o Senhor o perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada, toda a obrigação que ela se impuser a si mesma, será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com voto, ou se impuser uma obrigação, ou juramento. Desde que o marido, ao sabê-lo, nada diga, nem se oponha, todos os seus votos serão válidos, bem como todo compromisso que ela tiver tomado. Porém, se seu marido se opuser, ao ser informado de seus votos, todos eles serão nulos e, igualmente, todos os compromissos que tiver tomado. Seu marido pode ratificar ou anular todo voto ou todo juramento que ela tiver feito para se mortificar. Se seu marido guardar silêncio até o dia seguinte, com isso ratifica todos os seus votos e todos os seus compromissos. Se os anular depois do dia em que o soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Tais são as leis que o Senhor prescreveu a Moisés com relação a marido e mulher, pai e filha, quando esta é ainda jovem e vive na casa de seu pai. Números 31. A vingança contra os midianitas. O Senhor disse a Moisés: Vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os madianitas. Moisés disse então ao povo: Armem-se para a guerra alguns homens dentre vós, eles atacarão Madian, para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel, 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate. Atacaram os madianitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Siur, Uri e Rebe, 5 reis de Madian, e passaram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos, e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos.
Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas. E conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas no acampamento que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da assembleia saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: O que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fogor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com um homem. Mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto, purificar-se-ão ao 3º e ao 7º dia, eles e seus prisioneiros. Purificai também toda a veste, todo o objeto de pele, todo o tecido de pelo de cabra e todo o utensílio de madeira. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido: Eis o preceito da lei que o Senhor impôs a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode passar pelas chamas, será purificado no fogo. Lavareis vossas vestes no 7º dia, para serdes puros. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: Fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes de família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram, e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumentos ou ovelhas. Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás um de cada 50, homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas, que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército era de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos. Havia também 32.000 jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor. 36.000 bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 para o tributo do Senhor. 16.000 pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da dos guerreiros. Esta parte da assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade dos israelitas Moisés tomou um de cada 50, homens e animais, e deu-os aos levitas, encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando, não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor, tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes,
anéis, brincos e colares, para que se faça expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro, toda a sorte de objetos artisticamente trabalhados. O peso total do ouro, que foi assim separado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas, era de 16.750 siclos. Os homens da tropa haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião para que servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro dos Números, capítulos 32, capítulo 33, capítulo 34 e capítulo 35. Paz e bênção a todos.